mesmo, trilingue, poliglota, né? Só vem que eu sou poliglota. Gente, vamos lá, crianças. Semana passada a gente começou a trabalhar aí com assuntos de ligações químicas, um assunto extremamente importante, que vai nos ajudar em muitas coisas lá na frente, né? Tudo hoje é ligação química, porque elas vão se ligar para buscar estabilidade. É muito difícil eu achar, por exemplo, um hidrogênio perdido lá no meio, sozinho. Como é muito difícil eu achar, por exemplo, um cloro perdido lá no meio, um xenônio perdido lá no meio. Então, esses elementos, todos que a gente vê na tabela periódica, eles vão se juntar, eles vão se ligar para, posteriormente, formar novos compostos. Graças a essas ligações que, por exemplo, a gente tem H2O, que, por exemplo, a gente tem cloreto de sódio, entre outros compostos aí, tá? Então, é de extrema importância essa interação, essa ligação entre átomos. Lá para frente, na próxima semana, a gente vai ver a geometria molecular. A gente vai ver que, além dessas ligações, eles não se ligam de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma tetraédrica, né? Ó, eu tenho um Opa, deixa eu escrever aqui. Eu tenho um carbono aqui, né? Ligado a hidrogênio. Isso daqui é uma tetraédrica, ok? E essa tetraédrica vai trazer para nós conceitos... Deixa eu diminuir aqui, beleza. Essa geometria vai trazer para nós, por exemplo, explicar a alotropia. Alguém sabe o que é alotropia aqui? Normalmente o pessoal, né, em cursinhos ou no ensino médio, dá bem no começo a alotropia, daí depois dá ligações e tudo mais. Eu gosto de dar no final, quando a gente termina ali interações intermoleculares, a gente fala de alotropia, por exemplo, a gente vai conseguir explicar qual é a diferença do carbono grafite para o carbono diamante, né? A gente tem diamante muito caro, né? É uma pedra preciosa, e o mesmo composto, carbono puro, que faz o diamante, faz o grafite da nossa lapiseira, por exemplo, do nosso lápis, né? Que faz o fluoreno, que faz, entre outros. Aí a gente pensa, qual que é a diferença desses dois? Sendo que ambos são carbono, né? Aí a gente vem, é a ligação? Eu percebo, não, ambos são ligações covalentes. Então, a ligação não vai conseguir me explicar. Quem que vai me explicar? A geometria molecular. Um é trigonal plana e o outro é tetraédrico. Você fala assim, Chaves, não estou entendendo o que você está falando. Tetraédrico, trigonal plana, o que é isso? Oh my gosh, né? Fica tranquilo que na aula que vem a gente vai entender sobre isso, né? Esse exemplo do grafite, vamos ver o que a Diandra colocou aí para nós. Esse exemplo do grafite é o único que eu lembro de elementos alotrópicos, beleza? A gente tem fósforo, é um elemento alotrópico, né? O fósforo vermelho. A gente tem o enxofre também, ele tem um estado alotrópico. A gente tem o oxigênio, por exemplo, O2 e O3 são estados alotrópicos, tá? Aí do oxigênio. Mas a pergunta é, o que é alotropia? Eu não sei nem porque eu estou entrando nesse assunto, mas vamos lá. O que é alotropia? Ninguém saberia me dizer aí? Alguém quer falar aí no microfone? Bem simples, aí de uma forma bem simplona do que você sabe sobre alotropia, o que você entende como alotropia, o estado alotrópico, coisas desse tipo. Enquanto eu bebo minha drink water, porque eu sou inglesado, né? Também, sou inglesado também. Alotropia seria o mesmo elemento gerar compostos, coisas diferentes, sendo que é o mesmo elemento para tudo. É isso aí, né? Chaves, ainda não entendi. Você quis dizer, não entendi o que a Ana aqui falou para nós. Vamos lá. Um ator, né? Por exemplo, aí, fala um autor aí para mim, que eu sou péssimo nessas coisas. Algum autor aí que vocês gostam, fala, pô, esse cara é zica da balada, o cara é top. Nossa, top, parece 1900, né? Falar top ainda. Por exemplo, um ator, ele interpreta vários personagens, né? Por exemplo, lá, a nossa famosa Carminha, Nazaré Tedesco, né? Elas foram interpretadas por atrizes, certo? Mas a atriz não era a Carminha, ela não era a Nazaré Tedesco. Então, um ator, ele é o estado alotrópico puro, porque ele adquire várias formas, né? Vários personagens, vários jeitos, porém ele é a mesma coisa. Ele é o ator lá, por exemplo. O ator Lucas Chaves, ele é o ator e pronto, acabou.
Tá? Isso é alotropia, ok? Mas a gente vai discutir lá para frente. Então, a gente viu lá. Quem a gente viu? Ligação, vamos lembrar lá? Ligação iônica, ligação entre íons. Tem transporte de íons. Ou eu dou elétrons, ou eu recebo elétrons. Se eu tenho de 1 a 3 elétrons, eu vou doar esses elétrons. Se eu tenho de 5 a 7 elétrons, eu vou receber. Porque lembra que a questão energética, a energia que eu gasto para doar e a energia que eu gasto para receber é a mesma, né? Então, a gente lembrou lá, ó. Opa! Cruzamento de carga. Vamos lembrar lá, a gente estava falando de cruzamento de carga, tá? Isso é extremamente importante. Falou de ligação iônica, falou de cruzamento de carga. Alguém vai perder e alguém vai ganhar elétrons, tá? Beleza. Aí eu pergunto, Chaves, legal, né? Ninguém me perguntou isso. Legal, bem interessante. De 1 a 3 eu dou, de 5 a 7 eu recebo. E quando eu tenho 4 elétrons? O que eu faço quando eu tenho 4 elétrons? Né, uai? Você pensa, pera, eu posso receber 4 ou eu posso doar 4 elétrons, ok? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou compartilhar, que é a nossa ligação, o quê? É o quê? A nossa ligação lindona lá, covalente. Então, ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Né? Eu tinha até umas paródias, quando era no presencial eu cantava para vocês, no EAD eu tenho muita vergonha, né? A música fala assim, na covalente o elétron é meu, na covalente o elétron é seu. Se for mais meu, é covalente polar. Polaridade a gente vai ver depois também. Né? Então, a ligação covalente, olha lá, o elétron é meu, né? Vamos ver um aqui. Olha só, vamos pegar este exemplo aqui, né? O oxigênio, ó, vamos mudar a cor. Olha só, catiça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ele teria que receber 2 elétrons. Tá? Ele deveria receber, esse oxigênio deveria receber 2 elétrons. Só que eu vou unir a ele a outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Ah, Chaves, pega esses 2 e doa. Não vai dar, não vai rolar a ideia. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ligação covalente. Olha aí ela aqui, ó, bonitona, ó. Eu compartilho os elétrons. Eu dou o meu elétron e você dá o meu. E a gente fica com 2, entendeu? A ligação covalente, eu falo que é a ligação ninguém larga a mão de ninguém. Ok? Então, vamos ver se o oxigênio vai... Ui! É a ligação covalente que gera elementos, tipo a água? Sim, a ligação iônica, ela também gera elementos, tá? Isso é fato. Ligação iônica gera elementos. Por exemplo, NaCl, o sal de cozinha. É um elemento, né? Vocês não concordam comigo? É um elemento que a gente tem. Só que o que acontece? A ligação covalente, ela é que tem a maior... né, que hoje a gente tem muito na natureza, é a ligação covalente é a que predomina hoje, tá? Tanto que a gente chama composto químico, eu acho que era essa a sua pergunta, o que era composto químico? Composto químico é tudo que tem ligação covalente, tá? A gente não pode usar, por exemplo, ligação iônica e falar que é um composto, tá? Composto é somente ligações covalentes. No populacho, né, no popularzão, a gente acabou adotando, composto químico, ligação iônica, metálica, covalente, todo aquele rolê todo. Não, composto químico é somente ligações covalentes. Se você entra, por exemplo, numa segunda fase e escreve, o composto químico iônico, 0, porque é errado, tá? O termo é errado, ok? Ok, obrigada. Era isso? Era do composto? Eu acho que era do composto que você queria falar? Ou não? Ou era isso mesmo? Respondeu? Então, se respondeu, tá ótimo. Então, olha lá. Na ligação covalente, que eu falei, antes eu tinha 6 elétrons. O oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele precisa ficar com 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar 2. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ok? Então, eu vou compartilhar estes elétrons. Tá? Aí a gente entra em algumas classificações quanto às suas ordens, entre outras, tá? Que é muito importante que a gente entenda isso daqui. As classificações são importantes, porque a ligação covalente é a ligação mais ampla, tá? Classificação quanto à ordem. A ligação covalente, ela pode ser simples, dupla ou tripla, ok? Simples, dupla ou tripla. Quádrupla pode ser? Não, não existe ligações covalentes quádruplas, né? Que liga a quatro. Não existe isso. Alguém saberia me dizer por que não existe isso? Alguém teria aí uma noção por que a gente não tem isso? Se não tiver, lá no final da aula a gente acaba falando. Então, olha lá. Ligação simples. Somente um par de elétron compartilhado. Tá? Eu vou ter um parzinho de elétron lá. Quem a gente tem aqui? Por exemplo, cloro e cloro, que é o nosso Cl2. Ok? Vamos lembrar, come here, please. Eu gosto bastante de fazer a ponte lá com a nossa química orgânica. Quando a gente tem ligação simples, que a professora Faber já falou para vocês, qual é o intermediário que a gente coloca, por exemplo, na nomenclatura? Ah, Chaves, eu tenho somente uma ligação simples. Vamos retomando, vamos fazendo aí uma review. Né? Eu vi que vocês já estão lá em isomeria. Então, vocês já viram isso, já passaram por isso. A gente tinha que dar um nome. Não é isso? Então, lembra lá na orgânica a gente tem... A gente tem lá o quê, Chaves? Prefixo mais intermediário mais o sufixo. Quem era lá o prefixo para nós? Vamos lembrar lá. Era a quantidade de carbonos, né? Então, era lá met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, octa, non, dec, dodec, né? A gente tinha lá a quantidade de carbono. Aí, a gente tem o intermediário, que é a ligação, ou seja, a saturação, né? Ou saturação ou a insaturação ali da nossa cadeia carbônica. Então, se eu tenho uma ligação simples, é an, né? Vamos lembrando lá. An, por exemplo, aqui é uma ligação simples. Quando eu leio o nome, eu só sei que tem ligações simples lá, tá? E o sufixo é a função orgânica. Um hidrocarboneto, então termina com O. É um álcool, termina com OH. É uma acetona, termina com ona, né? E assim por diante. Então, ligação simples, somente um par de elétrons, tá? Eu estou compartilhando somente um par de elétrons e eu simbolizo aqui por uma... Ah, gente, fugiu o nome disso daqui. Um tracinho, né? Seria um tracinho aqui. Ligações duplas ou de ordem 2, tá? A gente tem um compartilhamento de dois pares eletrônicos. Então, a ligação covalente é sempre em pares, ok? Sempre em pares. Guarda isso. Tá? E a gente tem aqui a simbologia dele aí. O O, dupla O, ok? Tripla, a gente compartilha 3 pares de elétrons. Então, só para completar, ligação dupla, a gente coloca em, né? Em. Ligações triplas, a gente coloca in, né? Vamos fazer aqui uma... Né? Aqui uma cadeia carbônica aqui muito rapidex aqui, né? Sem muito estresse. Então, a gente vai numerar a cadeia, começa aqui, começa sempre na insaturação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, eu não tenho... O que eu não tenho aqui? Eu não tenho ramificações, ok? Então, a gente olha lá. Primeiro sufixo, met, et, prop, but. A gente tem 6 carbonos, então é X. X. No carbono 1, a gente tem uma insaturação tripla, então in, somente é um hidrocarboneto, O. Então, esse composto é o X1-ino, tá? Então, isso daqui é de extrema importância para vocês saberem dessas ligações, tá? Então, a química orgânica inteira é ligações... Não, inteira não. A gente vai ter alguns compostos lá, ligações covalentes centrais, e essa ligação covalente fazendo iônica com outros compostos, mas a grande maioria, assim,
quase 98% eu estou falando de ligação covalente na química orgânica. Ok? Tranquilo até aí? De boas? De boa, sossegado? Professor, Fale. aquilo que você falou de não fazer ligação quádrupla é porque vai dar mais de 8 elétrons? Ó, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar o carbono, né? Nossa ligação do carbono aqui. Carbono aqui, né? Ele tem 1, 2, 3, 4. Vai, criança. 1, 2, 3, 4. Então, a gente teria isso daqui, né? Ok? Teria isso aqui. Você poderia falar até assim, Chaves. Dá, porque, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Tranquilão. Só que quando a gente for ver na geometria molecular, isso não tem como. Quimicamente, isso é impossível, isso é inviável. Tá? Não existe isso na química, ok? Por acaso, já viu o composto C2? Já viu esse composto aí? Né? Não existe. É uma questão de estabilidade química. Isso nunca vai existir. É sempre simples, dupla e tripla, ok? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi aluno tacando isso em prova. Inventando ligação quádrupla, quíntupla, sabe? Umas coisas assim que eu não sei, é de outro planeta. Tá? Quimicamente isso é impossível. Tá? Tranquilo, de boa, sossegado? Tá. Eu vou falar aqui, como eu falei para vocês, essa parte aqui não cai muito aqui no estado de São Paulo. Tá? Ligação sigma, ligação pi. Mas é importante a gente entender um pouco a teoria da ligação sigma e ligação pi, porque quando vocês forem lá para reações orgânicas, por exemplo, reação de substituição, dupla troca, simples troca, né, e blá, 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 lá na química orgânica, eu não sei se a professora Faber vai falar da parte do sigma e do pi, ok? Mas o que é isso? Quando a gente tem uma ligação covalente, por exemplo, a gente tem a primeira ligação que a gente chama de ligação sigma. Tá? Então, essa ligação aqui, por exemplo, eu posso dar um nome. E esse nome dessa ligação simples é uma ligação sigma. O que é a ligação sigma? A gente fala que é a ligação cabeça-cabeça, né? Então, os dois átomos vêm aqui e eles chocam frontalmente. Por que isso é importante saber? Porque ela é uma ligação fortíssima, tá? Então, a ligação sigma numa reação, por exemplo, de dupla troca, simples troca, ela nunca vai ser quebrada. A ligação sigma é a ligação primordial. Ela sempre vai estar ali. Ela sempre vai existir. E num composto só existe uma ligação sigma. Tá? Não existe outra ligação. Somente uma, que é a própria sigma. Tá? Ah, existe duas sigmas? Não. Não existe duas sigmas. Tá? O que pode existir? Como consequência, a ligação pi, tá? Então, olha lá, a ligação sigma sempre vai existir, sempre. E o que eu posso ter aqui? A ligação pi. A gente fala que a ligação pi é uma ligação frontal, ok? Então, olha aqui na minha mão. Eu tenho uma ligação sigma, uma ligação cabeça-cabeça, e a ligação pi seria aqui os meus braços, tá? Que vai acontecer frontalmente, que é o que está dizendo aqui, né? Ó. Ocorreu primeiro a ligação sigma, aqui, e nas laterais a gente tem a ligação pi, ok? Então, por exemplo, ligação dupla, a gente tem uma sigma e uma pi. Ligação tripla, a gente tem uma sigma, sempre uma sigma e duas pi, ok? Semana que vem, quando eu falar de hibridização, vai ficar um pouquinho mais entendível para vocês, tá? Então, sempre guardem isso, ligação pi e ligação sigma. Sigma, cabeça-cabeça, sempre vai existir. Ligação pi é ligações frontais, ok? Chaves, o que é esse SP2? SP2, P3, D4, não estou entendendo, não precisa entender agora, tá? Pode ficar tranquilo aí, porque essa imagem eu peguei lá da aula de geometria, tá? Então, por isso que ela está aqui, ok? Outra classificação quanto à polaridade. A ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. Polar não possui polaridade. Aí vai entrar aquela ideia de eletronegatividade, ok? Vocês conseguem ver
nessas duas imagens aqui, eu sempre esqueço o nome desse diagrama, né, da forma de representar aqui. Observem aqui que esses dois círculos aqui, ó, são praticamente iguais, né? O resultado aqui ficou um círculo homogêneo igual. Isso daqui a gente chama de ligação, né? Ele é polar. Não, desculpa, apolar. Mil perdões. Apolar, ou seja, não polar, ou seja, não possui polaridade, não tem polos, nem positivo, nem negativo. E aqui, essa daqui é polar, possui polaridade, porque eu consigo ver que essa daqui é menor do que essa daqui, tá? Mas isso a gente vai ver depois também, com calma, como a gente classificar se é polar, se é apolar. Olhando aqui, eu vou sempre precisar ter essa imagem para saber se é polar ou apolar? Não, tá? Então, isso a gente vai ver lá para frente, ok? Olha lá. Aí, outra também. Eu posso ter uma forma, uma classificação normal, que a gente chama aqui de normal, tá? Onde eu vou representar todos os elétrons, ok? Ó, observem, todos os elétrons do cloro, todos do cloro e da ligação. Alguém lembra o nome dessa estrutura aqui também? Ela... não, desculpa, perdão. É outra coisa. Desculpa, mil perdões, eu estava confundindo. A gente pode ter normal ou dativa, ok? Ligações normais ou dativa. Quando o compartilhamento é normal, que é o que a gente estava estudando até agora, parzinho de elétrons dá por parzinho de elétrons, né? Sempre um parzinho de elétron entre o elétron de um átomo e o elétron do outro átomo. A dativa é o quê? Eu pego os meus dois elétrons e compartilho. Ok? Então, eu pego os meus dois elétrons e compartilho com outro átomo. Tá? Isso é a dativa. A gente vai ver daqui a pouco também como usá-la. Tá? Fale. Quem quer falar? Então, a dativa é covalente. As duas covalente. ligação. Isso. A gente tem covalente normal. Lembrando aqui que as classificações, ó, eu tenho ligação covalente simples. Ligação covalente dupla. Ligação covalente tripla, ligação covalente somente com ligações sigmas, somente com uma sigma e duas pi. Então, eu posso classificar um composto de várias formas, tá? E dentre elas, normal ou dativa, ok? Então, aí eu posso classificar dessa forma aí. Agora, eu posso mostrar a formulação, tá? A forma que eu posso mostrar essa fórmula, né? Química, essa ligação. Eu posso mostrar na fórmula molecular, que é a fórmula que, né, a maioria conhece, por exemplo, aqui HCl, eu mostro só o composto, né, ácido clorídrico, por exemplo. Eu vou mostrar aqui só o meu composto bonitão, sem crise. A fórmula eletrônica, agora sim que eu queria falar, que é a fórmula de Lewis, é aquela fórmula onde eu mostro todos os elétrons. Tá vendo? Todos os elétrons aqui estão sendo representados. Então, quando um exercício pedir para você lá, o Nesp adora isso, o Nesp ama ligação química, tá? O Nesp ama de paixão. No item A, dado um composto tal e um composto tal, forme a ligação, mostra a estrutura de Lewis, ou fórmula eletrônica. Aí você tem que mostrar todos os elétrons. Aí se ele falar, não, eu quero a fórmula estrutural plana. Aí eu vou mostrar só os tracinhos, ou seja, esse fósforo fez duas ligações aqui com esse oxigênio, uma com esse, uma com esse, uma com esse oxigênio, por sua vez, fez com hidrogênio, fez com outro hidrogênio, e assim por diante, tá? Então, fiquem atentos a esses termos aí, tá? Fórmula de Lewis, eu mostro todos os elétrons que estão ali, eu preciso mostrar esses elétrons. Fórmula estrutural plana, eu mostro somente as ligações simples, duplas ou triplas, eu só mostro a ligação, não mostro elétrons nem nada, tá? Beleza até aqui? De boas? Posso ficar sossegado. Então, vamos lá. Vamos ver a simples, né? Vamos ver aí a ligação covalente simples. Então, olha lá. Eu vou fazer a ligação aqui do
HCl, ácido clorídrico, ok? Então, olha lá. Hidrogênio, um elétronzinho aqui, como vocês estão vendo. Cloro, 7 elétrons. Daí você pode falar assim, Chaves, beleza. O hidrogênio não podia mandar um átomo para o cloro? Eu falar, pô, o hidrogênio podia muito bem pegar um elétron dele, mandar para o cloro e vida que segue. Mas o hidrogênio só tem um elétron. Como que ele vai ficar sem elétron? Ele vai ficar com carga zero? Não pode, tá? Então, por isso, lembra lá que a regra do octeto é 8 elétrons ou 2 elétrons se tiver somente camada K. E o hidrogênio hélio só tem a camada K. Ok? Então, fiquem atentos com isso daí. Então, olha lá. O hidrogênio entra com o elétron delezinho aqui, X, e o cloro entra com o elétron dele aqui. Então, a gente tem uma ligação simples, tá? Aqui, estrutura de Lewis, e aqui, plana, né? Fórmula plana. Vamos colocar aqui plana. Para ficar guardado no coraçãozinho de vocês. Então, a gente tem outro aqui. Olha lá, a famosa. Quem bebe isso daí? Você tá bebendo H2O, né, gente? Olha, sexta-feira à noite, vocês ficam bebendo H2O, sem condições. Não dá só ir ficar bebendo H2O. I don't know, né? Muito engraçado aquele vídeo do povo. Meu Deus, eu não tô bebendo, mãe! Né? A mãe chega pro filho, você bebeu H2O? Não, mãe, não, eu não tô bebendo! Não é H2O, água, né, gente? Então, vamos lá. Mesma coisa. Eu tenho aqui um oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elétrons. Vou perguntar para vocês, por que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência? Sim, tem que estar na ponta da língua. Chaves, ele tem 6 elétrons por causa disso. Você não precisa nem pensar. Né? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Porque ele está na família 6A. Né? Isso não pode sair da cabeça de vocês. Falou em último elétron da camada de valência, olha para a família. 6A, 6 elétrons, 7A, 7 elétrons. 4A, 4 elétrons. Tá? Isso tem que ficar no coração de vocês, ok? Todo mundo tá de boa com isso? Quer que eu repita? Porque isso é importante. Falamos de família 4A, família 5A, eu tô falando de último elétron na camada de valência, tá? Então, 6 elétrons. Então, eu vou pegar aqui esse oxigênio. Eu preciso de 8. Opa, eu precisaria de 2 elétrons. Aí chega o hidrogênio e fala assim, ó, eu empresto 1 se você me emprestar 1. Daí ele faz uma ligação simples aqui. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, ligação simples, que vai ser a H2O que nós temos, que nós conhecemos, tá? Que é a nossa H2O aqui. Vamos lá, NH3, amônia. Amônia. De novo, amônia. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Porque o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Porque se eu pegar ele lá, se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que ele está na família 5A. Ok? Sem crise, então. Então, ele precisa de 3 elétrons. Então, eu posso unir com 3 hidrogênios. Tá? Cada um aí vai entrar com um parzinho. Então, a gente tem 3 ligações simples. Tomem cuidado com isso. Tá? Eu não sei se o N3... Não tem. Então, olha assim. Aqui eu tenho NH3. Tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer N e N. Tá? Então, N. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Deixa eu apagar aqui, fazer um negócio aqui. Então, ó, olha o que eu vou fazer aqui. 3 e 3. Tá? Então, observe, eu fiz aqui, ó, uma ligação simples. Opa, agora virou dupla. E agora virou tripla. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu tenho N tripla N. Tá? Isso é diferente disso. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Aqui eu tenho 3 ligações simples. Só que aqui eu tenho uma ligação tripla.
Vocês conseguiram distinguir e ver que são coisas diferentes? Tá? Aqui eu tenho uma tripla, então, ó, uma tripla e aqui 3 simples. De boas, isso daí, conseguiram pegar sem medos no coração, sem receios, tá? Viram que há essa diferença, existe essa diferença, tá? Olha lá, aqui a gente tem outro exemplo. A dativa, como eu falei para vocês, ela é preguiçosa, né? Eu brinco que a dativa, ela é... Gente, que horas que acaba a minha aula? É agora? 30 ou 40? 40. 40, beleza. Beleza. Então, olha lá, vamos falar da dativa, então. A dativa é que eu falei, o cara é preguiçoso, né? Ele vai pegar 2 elétrons dela lá, bonitona, tá? Então, observa, se a gente fosse fazer aqui, né? Ah, Chaves, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se a gente fosse fazer o normal que a gente faz, a gente ia pegar aqui S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, um oxigênio aqui, tá? Eu vou omitir aqui. Opa, ligou. Um oxigênio aqui, ligou. Então, observe, tá certo. Então, ok, ambos estão com 8 elétrons, só que observe o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. O enxofre vai ficar. Como que eu vou explicar isso daí? Então, a gente fala que existe a dativa. Então, observa. Esse oxigênio aqui, ele vai fazer a ligação dupla aqui, ó. Normal, tranquilo, tá? Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que para ela se ligar aquele oxigênio, ela não vai fazer uma covalente normal. Ela não vai compartilhar, pegar um elétron de um e compartilhar com o outro. Não, ela vai emprestar os 2 elétrons para o oxigênio, tá? Mas para a dativa ocorrer, guardem isso, o principal tem que estar estável, tá? Esse átomo de enxofre tem que estar estável para fazer dativa. Ah, Chaves, eu poderia ter feito outra dativa aqui? Poderia, sem problema nenhum. Pegar outro oxigênio aqui, ó. Outro oxigênio, 1, 2, tá. Pegar aqui, ó, pegar esses 2 e emprestar para ele. Eu continuo com meus 8 elétrons, tá? Só que aí eu compartilho 2 para o outro pessoal. Ok? Entenderam? Então, aqui é o que a gente tem, que é o SO3, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó, que eu falei para vocês. Então, a representação é uma setinha, tá? Da onde tá saindo para quem eu estou emprestando. Então, os 2 elétrons, ó, tá saindo do enxofre e indo para o oxigênio. Os 2 elétrons saindo do enxofre e indo para o oxigênio. E aqui a minha dupla. Trunks no barranques. A mesma coisa aqui com o CO, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está estável, né? O oxigênio está estável. Então, o oxigênio vai lá e empresta 2 elétrons para o carbono, que é o que a gente tem aqui, né? C recebe 2 e compartilha 2. Beleza? Tranquilo, sossegado? Dúvida? Medo? Angústia? Trauma? Aflições? Rancores no coração? Tudo certo. Vamos ver se tem algum exercício para a gente fazer. Opa, cadê? Some as coisas. Olha lá, vamos fazer a 17? A 17 é de verdadeiro e falso, ó, 2020. Da UEM. Alguém quer prestar o EM aqui? Alguém pretende prestar o EM ou EL? Carol quer prestar o EM. Né, minha especialização lá é Paraná, né? Então, precisar de alguma coisa, só falar com o tio.
Não façam a 4. Não façam a 4. Assim, a 8 para fazer? Nem 16, que a gente não viu ainda. Mas a 1. A 1, verdadeiro ou falso? Cera na mão. 1, verdadeiro ou falso? True ou false? True or false? 1. Compostos que formam por meio de ligações iônicas. Envolve a transferência efetiva de 1, 2 e 3 elétrons. Entre metais e não metais são bastante comuns. Verdadeiro. Nossa, ficou horrorosa essa letra. Verdade. 2. Em geral, em compostos formados por meio de ligação iônica. Não, vamos mudar, porque isso aqui é de ligação iônica. A gente devia ter feito isso, né? Semana passada. Isso aqui é de raio também. Legal. 19. Enem, hein? Questão do Enem, para a gente terminar. Vou ler para vocês. Por terem camadas de valências completas, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizado com sucesso a reação entre o xenônio, vamos grifar o que nos importa, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. No vídeo que eu vou gravar, vocês vão ver que a regra do octeto ela tem uma exceção. Existe uma exceção à regra do octeto. Nem todos os compostos, como berílio, brólio, boro, xenônio e nitrogênio, eles não terminam com 8 elétrons na camada de valência, tá? Mas a ideia de montar é tudo igualzinho, viu, gente? Tais compostos demonstram que não se pode... Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, ou seja, de 2 xenônio, né? Então, é a união de 2 xenônios. Não, desculpa, difluoreto, 2 flúors e 1 xenônio. Então, é o XeF2. Nos quais 2 átomos de halogênio, flúor, camada de valência, olha lá, olha como o Enem estava legal com vocês. Se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre que ficarem com 8 elétrons de valência. Então vamos lá. Vamos tentar montar essa fórmula de Lewis aqui, tá? Eu não tenho espaço. Vou montar aqui, vou dar um hiper zoom. Olha lá. Xenônio. Cambada de... Brincadeira. Xenônio e flúor, né? 2 flúores. Pergunto. Quantos elétrons tem o xenônio na camada de valência? Vou voltar aqui. Quantos elétrons de xenônio tem na camada de valência? Vamos, guys. Isso aí é a camada de valência. O último lá, Linus Pauling. Vamos lembrar do tio Pauling. No quinto nível, quantos elétrons ele tem? Pode errar, gente. A gente está aqui para 8. Isso, certo? 2 aqui mais 6. 8 elétrons. Então, vou colocar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Quantos elétrons o flúor tem? Lá na tabela periódica. Você vai lá olhar na tabela periódica, vai ver que o flúor tem quantos elétrons? Porque ele está em qual família? Nossas aulas tem que ter tabelinha periódica perto. Ou aqui, né? Aqui ele mostra também. Tá?
7. Ticos, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Ele falou que o flúor fica estável. Ou seja, o flúor vai fazer aqui uma ligação e uma ligação. Então, vamos lá. Flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, os flúor estão estáveis, igual o nosso exercício falou. Agora eu pergunto para vocês. A pergunta é, olha lá. Ao escrever a fórmula de Lewis no composto xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre, ou seja, no átomo de xenônio? Quantos elétrons tem no átomo de xenônio? Fala para mim. Mandem o gabarito. Diandra, 10. Quem mais? Mais alguém aí? Professor, mas o meu chute seria 8, porque ele já não está estável. Por que ele ia pegar mais 2 por covalente normal? Não seria uma ativa? Não. Porque a gente vai ver, na verdade, isso, que é o que eu falei, são as exceções a regras do octeto. Tem alguns compostos que são excedentes, ou seja, eles ficam estáveis com mais elétrons ou com menos elétrons. A gente vai ver depois. Tá? Mas no enunciado falou. Ah, Chaves, eu não sabia sobre isso. No enunciado falou. Ó, vai ter, depois vocês leem com calma, o xenônio com 2 flúor. O flúor vai ficar estável e vai fazer ligação covalente. Foi isso que eu fiz. Agora quantos elétrons tem no xenônio? Usando isso daqui está corretíssimo. Quantos elétrons o xenônio tem agora, Ana? Agora ficou com 10. Com 10. Ou seja, o xenônio ele tem uma expansão à regra do octeto. Ok? É isso. O enunciado é isso. A gente vai ter que decorar os elementos que fazem a exceção? São só 4. Ah, de boa. Xenônio, bório, berílio e enxofre. Só 4 só, que é os mais... os famosões, né? Ah, Chaves, eu não lembraria que era o xenônio, que o xenônio é com 10. Pô, o enunciado falou, ó, vai ter uma exceção, o enunciado tá falando, vai ter uma exceção, e vai se ligar o flúor vai ficar estável, vai se ligar no xenônio, então quanto xenônio vai ter? Isso. Gente, questão do Enem de Química, pra gente terminar. Questão fácil ou difícil? De boas ou tranquilo? Um enunciado enorme, mas parecia fácil. Facinha. Essas são as questões de Química do Enem. De Química. Tá? É isso que eu quero. Lá no final do ano, vocês vão pegar a prova e falar, Chaves, estava fácil. Tá? Tava muito tranquilo. O que você precisava saber aqui? Xenônio é a exceção à regra do octeto, mas com o tempo vocês vão descobrir isso. Camada de valência. A interpretação de texto. Sim, o que sempre Enem é isso, né? O que quebra no Enem é a interpretação. Você vai ver que lá no ovos, lá no limiar dos ovos, lá no finalzão. Calma, Rafael, você vai quebrar o fone. Coitado do fone do Rafael. Ele nem tá me escutando. Vou esperar ele colocar o fone. Calma, Rafael, não precisa matar o fone. Deixa o fone, coitado do fone, gente. Tá quase matando o fone. Gente. Dificuldade, tudo embramado, professor. Que é um negócio. Eu acho que existe um espírito do fone. Porque você deixa ele normal. Você volta e tá embaralhado. Eu não sei o que acontece. Tem alguma coisa que existe no fone de ouvido. Queridos, ficamos por aqui, ó. Já tô cravado no tempo, senão o professor de geografia vai me matar. Já tô cravado no tempo aqui. Vou gravar a aula, terminar todo esse conteúdo de ligações químicas. Para a semana que vem a gente fazer exercício e começar a geometria molecular, senão a gente vai ficar muito atrasado. Ok? Professora da manhã, professora Lívia, marcha 5. Né? Eu brinco com ela, eu falo Lívia, marcha 5. Ela já está lá em interações intermoleculares, então a gente vai dar uma aceleradinha aí. Então, esperem, guardem esse vídeo. Eu vou terminar ligações covalentes. Vai terminar, Chaves? Vou terminar, que a gente vai aprender métodos para fazer a ligação covalente, tá? Métodos rápidos, métodos fáceis e ágeis para a gente melhorar a nossa interpretação. Ok? Um beijo. Um beijo. Hasta la próxima semana. Eu creio bye, professor. Bye, bye. Ah, não, gente. Tô aqui todo, né, no espanhol, a pessoa me manda um bye, bye. Não dá, aí não dá, mas hasta la próxima classe. Adiós, queridos. Até mais, professor. Boa noite aí, mano. Até, gente. Falou.